Como está a sua família? Sua família está bem? Sua família está avançando? E me diga uma coisa, se depender de você, como será a próxima geração? Se depender de você, o mundo para os seus filhos e para os seus netos será melhor? Se depender de você, da forma como você vive, da forma como você se relaciona, nós teremos um país melhor amanhã? Teremos um mundo melhor amanhã? Ou será que nós vamos aumentar a violência, aumentar a falta de amizade, aumentar a corrupção, aumentar a tristeza, aumentar a depressão no futuro próximo? Como você participa do futuro que você sonha viver? Como você participa do futuro que você sonha para as pessoas que você ama? É sobre isso que nós vamos falar agora. Por enquanto, por favor, se inscreve no meu canal, vai lá rapidinho no meu canal, se inscreve, toca no sininho, marca todas para receber as notificações diárias, porque todo dia eu tenho aqui uma mensagem que é o Bom Dia Coração. Hoje eu quero ler com você um texto muito interessante. Enquanto eu falo, você pode aí fazer um comentário que você está achando, um pedido de oração, enquanto eu estou dizendo aqui alguma coisa, tá bom? Eu quero ler com você hoje Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Juízes 2, versículo 10, diz assim, a palavra de Deus: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aqui nós temos algumas afirmações bem interessantes. Esse é um momento em que o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida depois de passar 40 anos no deserto e depois de ter passado por uma escravidão no Egito, e eles saem da escravidão, eles vão para o deserto, eles cometem alguns erros, uma caminhada que poderia levar 2 meses, levou 40 anos, mas finalmente Josué lidera o povo de Israel para entrar na terra prometida. E eles entram na terra prometida, e eles vencem os exércitos ali, e eles conquistam terras frutíferas, terras férteis, a coisa está avançando, tudo está dando certo, mas aí quando tudo começou a dar certo, depois de tanto sofrimento, o grande líder Josué, ele morre, e vem uma afirmação logo depois da morte de Josué, que é que depois que aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que aquela geração passou, que aquela geração morreu, algumas coisas aconteceram. E a primeira afirmação interessante aqui é que aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, você e eu somos finitos. Você e eu vamos morrer. Essa convicção você precisa ter. Se você não tiver essa convicção, você começa a viver uma vida de ilusão, de que você tem que juntar, e que você vai usufruir de tudo que você juntou o resto da vida. E não é verdade. Você não vai ter a vida inteira para usufruir do que você está juntando. E você não vai mais usufruir do que você juntou em determinado momento. A realidade da morte não deve ser um motivo de medo, mas deve ser um motivo de inteligência. Porque mais importante do que você saber que você vai morrer é você saber se você está vivendo. Porque às vezes você esquece que você vai morrer e por causa desse princípio fundamental que você está ignorando, você não vive. Você rala, trabalha, você busca um monte de coisa e você não vive, você não tem vida. Você não tem vida, você não tem qualidade de vida. Você não consegue vivenciar as coisas com inteligência. Você não consegue equilibrar a sua vida para você ter trabalho, conquista financeira, tal, mas você também ter lazer, família, amigos e outras coisas que são tão importantes, mas tão importantes e mais importantes do que talvez aquilo que você transformou numa prioridade. Então o texto diz, de Juízes 2, versículo 10,
Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, depois que eles morreram, existe uma realidade, nós vamos morrer, surgiu uma nova geração. Opa! Morreu uma geração, surgiu uma nova geração. Mas olha o detalhe, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Quando aquela geração morreu, surgiu uma nova geração sem temor a Deus. Uma geração que não tinha paixão pela presença de Deus. Uma geração que não tinha respeito a Deus. Uma geração que não tinha visão sobre o quanto é necessário andar com Deus. E talvez você diga assim, e aí, por que isso aconteceu? Por quê? Porque enquanto eles estavam no desespero, numa escravidão ou num deserto, na hora que o calo estava apertando, eles buscaram a Deus. Mas quando eles conquistaram uma grande vitória, uma terra que eles sonharam, uma terra frutífera, na hora que algumas coisas se estabilizaram na vida, eles baixaram a guarda. Um lutador de boxe tem que estar com a guarda levantada para proteger o rosto de qualquer ataque, mas eles baixaram a guarda e eles foram atingidos em cheio pelas coisas do mundo, pela sedução do mundo, pelas ofertas do mundo, pelos princípios do mundo, pelas ideias do mundo, pelas coisas materiais que o mundo oferece. E isso foi uma catástrofe. Por quê? Porque aquela geração, diz o texto, não conhecia o Senhor e o que ele havia feito. Aqui tem um princípio fundamental. A nova geração não sabia do que Deus tinha feito na vida dos seus pais, dos seus avós. Os seus pais não sentaram seus filhos para dizer, olha, a gente era escravo no Egito, a gente era açoitado no Egito, a gente era humilhado no Egito. E nós saímos de lá por causa de um milagre. 10 pragas aconteceram no Egito, e então o faraó libertou a gente, e a gente passou pelo Mar Vermelho, mas o faraó se arrependeu de libertar a gente e veio atrás. O Mar Vermelho se abriu, nós passamos pelo Mar Vermelho. E sabe de uma coisa, meu filhinho? O que, papai? Quando a gente passamos tranquilamente, mas aí o exército faraó estava atrás da gente. A areia do fundo do Mar Vermelho começou a ficar completamente mole, e eles foram afundando ali, e os carros deles ficaram agarrados ali, e eles demoraram para conseguir atravessar, e as águas se fecharam, e todo o exército de faraó morreu de uma vez só. Nós vimos o fim do nosso inimigo diante dos nossos olhos. Nosso Deus nos livrou. Eles vieram com sangue no olho, eles iam acabar com a gente. E quem eles decidissem levar de volta ia sofrer demais. Mas Deus nos livrou. Deus foi a nossa libertação. Mas não, os pais não fizeram isso. E uma geração terrível aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, o professor, ele ensina muita coisa boa, tem muito professor bom, mas tem professor que ensina coisa ruim. Tem amigo bom, coleguinha do seu filho bom, mas tem muito colega e muito coleguinha de escola que está falando coisas ruins para o seu filho. E a gente não está se dando conta às vezes. Se você não parar para orientar seu filho, você vai perder a próxima geração. A próxima geração da sua família não vai ser de encanto, mas de dor. Invista nos seus sobrinhos, invista nos seus filhos, invista nos seus pais, ouça os seus pais, ouça para cima seus pais, ouça para baixo seus filhos. Vamos buscar melhorar a próxima geração. Você que é mais jovem, não ignore que muita coisa que é falada pela mídia, pela grande mídia, é mentira. É mentira. Essa mídia fica falando um monte de coisa que não é verdade, não produz satisfação de vida. As coisas materiais são importantes, mas não são determinantes. O aplauso das pessoas pode ser muito bom, mas pode ser uma desgraça. O sexo é um presente de Deus no casamento. Mas o sexo
Ele é um presente de Deus no casamento. Fora do casamento, ele é uma desgraça na sua vida. É prazer de momento e dor pro resto da vida. Pensa nisso. Melhora a sua vida. Coloque a sua vida no altar de Deus. E que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, pega esse vídeo, copia o link dele, manda para todo mundo e me dá um like aí, por favor. Que Deus te abençoe e até amanhã.